mundo produz alimentos mais do que suficientes para toda a população. No entanto, 815 milhões de pessoas passam fome. Um dos maiores desafios que enfrentamos como seres humanos é alimentar a população mundial, que deve chegar a 10 bilhões de pessoas até 2050. É para debater a fome no mundo que o Cidadania recebe Alain Bojanic, representante no Brasil da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Olá, muito prazer, seja bem-vindo aqui ao Cidadania. Obrigado pelo convite. E eu peço então que o senhor explique como é esse acompanhamento que a FAO faz da fome no mundo. Vocês fazem um relatório todo ano acompanhando, não é isso? Isso. Nós, com os governos, 197 países, na verdade, mas principalmente na África, na América Latina, na Ásia, monitoramos em função dos dados oficiais, o que está acontecendo com temas de acesso à alimentação. Principalmente o que nós medimos é o consumo de calorias. Então, é um relatório fundamentalmente baseado em consumo de calorias dependendo da faixa etária. É diferente o consumo para uma criança que para uma pessoa idosa. Portanto, nós, ano a ano, vamos medindo as mudanças, vamos vendo como que evolui a situação, porque é parte do nosso trabalho. Então, um dos trabalhos que nós fazemos é o levantamento desses dados, fazemos a agregação dos dados e também tentamos fazer algumas sinalizações de políticas, algumas recomendações em função dessa situação. Fazemos alguns sinalamentos para que os governos possam se concentrar em alguns aspectos que são chaves para a erradicação da fome no mundo, que é o grande desafio da humanidade, Que é, inclusive, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável para o milênio, o segundo, justamente Exatamente. Garantir a segurança alimentar, não é isso? Exatamente. E o que é esse conceito de segurança alimentar? O que significa? O conceito de segurança alimentar tem 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a disponibilidade, que tenhamos os alimentos disponíveis, mas isso não garante que todo mundo consuma esses alimentos. Então, o segundo grande pilar é o acesso aos alimentos, que é tão importante como o primeiro. Ter os alimentos depois que as pessoas tenham o dinheiro, tenham as condições, os programas sociais, como, por exemplo, a alimentação escolar, para que as pessoas possam acceder aos alimentos. O terceiro é um componente de estabilidade no tempo, que temos que garantir que essa disponibilidade e esse acesso não sejam só durante uma época ao ano, mas sejam durante o ano inteiro. E o quarto componente, que é muito importante também, é a questão do uso. Você pode ter acesso aos alimentos, pode ter alimentos durante o ano inteiro, mas importante é como que você usa, ou seja, as dietas, a questão de uma dieta saudável, que você consuma o que você precisa, nem mais nem menos. A questão do exercício físico é fundamental, é parte de uma boa dieta, não é só a comida, é também como que você exercita para levar essa vida saudável. Então, são os 4 componentes da segurança alimentar, que em função disso, a ideia é que ninguém passe fome, que todo mundo consiga ter alimentos em quantidade e qualidade, importante qualidade, necessária para levar essa vida saudável. E o que acontece? A gente viu aí 815 milhões de pessoas que passam fome no mundo, sendo que globalmente o mundo produz, planta, colhe, armazena e os alimentos existem. O que acontece no meio do campo? Primeiro é importante sinalizar que esse relatório, lamentavelmente, mostra que a situação no mundo inteiro deteriorou. Pela primeira vez em mais de uma década, mais de 15 anos, que a situação ia melhorando. Há 20 anos tínhamos mais de 1 bilhão de pessoas em insegurança alimentar. O número caiu para 790, e agora
novamente subiu para 815 milhões de pessoas, não? Então, é triste ver que a situação global tem se deteriorado, mesmo que temos os compromissos de desenvolvimento do milênio, principalmente o Objetivo 2 de Desenvolvimento Sustentável, que sinaliza que para o ano 2030 deveríamos erradicar a fome no mundo, não? Então, esse relatório mostra grandes dificuldades, mas voltando para a sua pergunta, o que tem acontecido? 3 elementos fundamentais, não? O primeiro é a questão da violência, principalmente no norte da África, na África Ocidental, no norte do Sub-Sahel da África, não? Países como Sudão do Sul, Somalia, mesmo na Quênia, não? Na Síria, a questão da violência como um fator fundamental que está atrapalhando os grandes esforços para a erradicação da fome, não? O segundo elemento que explica essa situação tem a ver com mudanças climáticas, não? Tivemos El Niño e La Niña, são fatores que afetam as colheitas. Então tivemos muitas áreas da África, mesmo da América Latina também, que foram afetadas pelas secas, não? Uma distribuição de chuvas que não foi das melhores, não? Graças a Deus no Brasil foi boa, não? Mas isso não aconteceu em outras latitudes do mundo. E terceiro, uma deterioração da situação econômica de alguns países também, principalmente estamos falando da África, não? Alguns países da Ásia, não? Do Sudeste Asiático, que tiveram problemas com a economia, e quando a economia não funciona bem também, esse tem um impacto direto sobre os programas sociais para que as pessoas possam acessar aos alimentos, né? Quando o senhor fala dos conflitos, né, assim, no relatório mostra que 1 em cada 113 pessoas, ou um refugiado está deslocada internamente na sua própria nação, seu próprio país, ou está buscando asilo, né, assim, realmente, mundialmente, em cada 113, uma pessoa, né, assim, tem como resolver a fome e a alimentação sem cuidar desses conflitos? Parece que é um relação, ciclo vicioso. É uma, né? relação perversa, não? Uma relação perversa porque esses conflitos muitas vezes não deixam que mesmo a ajuda humanitária possa chegar nas pessoas que estão com fome, como acontece no Sudão do Sul, não? Que tem muitos programas tentando ajudar, mas tem as milícias que não permitem passar os alimentos. Então, essas questões institucionais estão no coração de uma proposta de segurança alimentar. Não adianta ter uma grande produção no mundo inteiro se vamos ter esses conflitos, essas situações de violência, muitas vezes interétnicas, muitas vezes religiosas, que justamente atrapalham os grandes esforços dos governos, das agências das Nações Unidas, da cooperação internacional. Então, é muito complicado, não? E o problema é que em muitos desses países, como o caso da Somalia, são problemas estruturais de longa data, que vêm de longa data e que não têm uma solução no curto prazo, não? No caso da Síria, não? É muito triste ver o que tem acontecido em termos do deterioro da segurança alimentar por conta da violência, não? Então, são soluções diplomáticas, são soluções políticas, são soluções de manejo de conflito, que muitas vezes são tão importantes como ter os alimentos para essas populações. E, ao mesmo tempo, às vezes, a própria necessidade também gera conflitos, né? Se a população já está no estágio que já não tem quase mais nada, vai gerar um outro conflito para disputar acesso à água, por exemplo, né? Assim, vira um circuito vicioso, não? Porque não tem alimentos, a situação vai se deteriorando mais conflitos, não?
Então vira uma situação insuportável, né? Mas ao mesmo tempo, né, se for considerar de 2000 para cá, né, estava pior e foi melhorando. Será que chegou num ponto que daqui está difícil avançar mais? Olha, nós somos optimistas, não? Somos optimistas, nós acreditamos ainda que o objetivo 2 de erradicação da fome no mundo para o ano 2030 vai ser alcançável, possível, alcançável. Temos que fazer mais esforços, os países têm que expressar melhor a solidariedade internacional para apoiar esses países, maior compromisso. Temos o grande problema das mudanças climáticas, que também é outro tema, não, fundamental para poder atingir esse grande objetivo da humanidade. Mas também aí tem soluções tecnológicas, como variedades resistentes à seca, como melhora na alimentação dos animais. Tem soluções, mas também temos que fazer maiores esforços para a diminuição das emissões dos gases de efeito estufa, práticas de mitigação. Então, é um pacote, não? Muitas vezes vemos os problemas ambientais separados da alimentação, mas não estão. Os problemas ambientais têm, e as políticas ambientais têm uma incidência direta sobre a questão da segurança alimentar. E como o senhor vê, como a FAO vê, né, de acordo com esse novo relatório, como estão os esforços, como estão caminhando os esforços nesse assunto, né, da questão das mudanças climáticas, desse enfrentamento? O relatório mostra essas regiões que foram afetadas por fenômenos climáticos extremos, não é? Mas, do outro lado, também tivemos países como o caso do Brasil, que teve uma ótima safra, tivemos uma ótima recorde de mais de 238 milhões de toneladas de grãos. Então, é importante ver o contexto global, não? Por isso que nós ainda somos positivos, ainda otimistas, ainda acreditamos que é possível chegar a soluções, mas para isso precisamos colocar os temas de segurança alimentar bem alto nas agendas dos governos, das equipes multinacionais, das equipes supranacionais, os esforços de integração, que tem que colocar os temas de segurança alimentar como um tema de altíssima prioridade. E o senhor destacou bem que a questão para combater a fome não é apenas a quantidade, mas também a qualidade. Exatamente. Explica, detalhe um pouco sobre isso. Um dos problemas que o relatório também sinaliza é o aumento no sobrepeso e na obesidade, não? Tem países que o sobrepeso supera os 60%. O Brasil está acima de 50% do sobrepeso. Está indo nesse caminho também. E o problema é que em crianças já vemos indicadores em alguns países acima de 10% da população de menos de 7 anos com problemas de sobrepeso e, em alguns casos, obesidade, não? Então, por isso que é importante focalizar sempre na questão da qualidade dos alimentos, o que você está consumindo, qual que é o balanço que você tem na sua dieta entre proteínas, vitaminas, calorias. As calorias são importantes para levar uma vida, mas o excesso que é o problema. Então, às vezes, melhoras na renda fazem que vire um problema de obesidade. Os países dos Estados Unidos, Europa, tem um problema muito sério de sobrepeso e obesidade. Aí o tema nem é educação, nem é renda, não? É simplesmente atitudes, não? Mudar atitudes para justamente as pessoas possam levar ter uma dieta saudável e fazer exercício, que é chave, não? A Organização Mundial da Saúde recomenda que pelo menos temos que fazer 3 vezes por semana exercício, no mínimo de 1 hora. Não? Então, isso é fundamental para complementar
ter uma boa dieta, fazer uso de alimentos nutritivos, como o caso da quinoa, da chia. Hoje temos cada vez mais alimentos. O peixe é fundamental, proteínas de alta qualidade, aumentar o consumo de peixe. E comer muita fruta e muita hortaliça, né? Que a cara da fome, então, está mudando, né? Antigamente a gente imaginava, né? Ainda tem essa visão, né? Quem passa fome, subnutrido, quer dizer, mas hoje é possível ser subnutrido e obeso ao mesmo tempo. É isso, a má nutrição que nós chamamos, não? Às vezes a obesidade é simplesmente o reflexo de uma má alimentação e não de um problema de saúde metabólico, não, exatamente, não? Então tem algumas pessoas que podem ter esse problema, mas principalmente o sobrepeso e a obesidade é uma questão de atitudes e de não ter uma dieta balanceada com exercício, né? Agora, o senhor disse que nos países desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos, que não é um problema de educação, mas isso não seria uma forma de educação, talvez campanhas educativas, as pessoas compreenderem, né, o que é a boa alimentação? Bem sinalizado. Quando eu me referia à educação, educação formal, tradicional. Educação formal. Então, essa é uma educação específica nas escolas, não? Ter nas escolas programas muito mais focados nas questões nutricionais, que não só se falem, mas também pratiquem uma boa alimentação nas mesmas escolas. Tem muitas escolas que têm venda de produtos que não são bons para as crianças, não? Nesse sentido, eu gostaria de sinalizar que Costa Rica tem um excelente programa para evitar o consumo nas escolas de produtos que não sejam saudáveis, não? Produtos gordurosos, produtos com muitas frituras, produtos cheios de calorias, que não aportam muito uma boa nutrição. Eles desenvolveram um programa muito bem focado para a redução desses produtos nas escolas, né? E parece que, às vezes, também isso está ligado um pouco com a mudança cultural dos alimentos tradicionais, né? O senhor até citou a quinoa, né? Assim, eu já vi que no Peru mesmo, às vezes, a produção de quinoa é exportada e as populações locais estão comendo macarrão industrializado, né? Assim, como aqui no Brasil, né? Tradicionalmente, o arroz com feijão, que é considerado uma ótima combinação, né? Só que feijão dá trabalho, tem que botar de molho de véspera, tem que ficar um tempão cozinhando na panela de pressão. Às vezes é mais fácil comprar um macarrão instantâneo, como o senhor falou, a pessoa tendo acesso ao dinheiro também, ela piora a alimentação em vez de melhorar, né? Assim, como combater, como enfrentar essas mudanças mudanças culturais, né? É preciso voltar às alimentações tradicionais dos povos, as próprias hortaliças próximas, plantadas. Fácil. Com certeza, a questão de como que vamos repensando qual que é a nossa dieta é importante, não? Que nós botemos no mínimo, sei lá, 15 minutos ao mês para pensar qual que é a nossa dieta, como que podemos melhorar a nossa dieta, o que estamos fazendo errado na nossa dieta, como que podemos... Às vezes, as pessoas que trabalham, que estão num escritório 8 horas, que às vezes nem tem tempo para comer, comem qualquer coisa para se alimentar e ficar com o estômago cheio, não? Mas isso é ruim para a saúde, no final de contas. Então, também, eu diria, as empresas poderiam ter campanhas para melhorar a alimentação, para ter boas dietas acessíveis. Gostaria de aproveitar para falar que no dia 10 de outubro, aqui em Brasília, vamos celebrar o Dia Mundial da Alimentação e vamos promover o que nós chamamos as PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais, não? Como, por exemplo, a taioba, tem muitos produtos da natureza que tem um alto valor nutricional, que são muito bem digestíveis e que não são aproveitadas, não? Então, vamos fazer um esforço para também incorporar nas dietas dos brasileiros esses alimentos que são de alto valor e que não são devidamente aproveitados, não? E esse tem muito futuro, porque mesmo que vamos
trabalhando para ter uma produção massiva de alimentos, vamos precisar diversificar as dietas, não? Temos que ter uma dieta muito mais diversificada no Brasil, no mundo inteiro. Então, a questão da escolha dos alimentos é chave, não? Então, eu convido todos para pensar um pouquinho a mais em qual que é a nossa dieta e como que podemos fazer para melhorar essa dieta, né? Inclusive, esse relatório que a gente está discutindo é o relatório mundial, mas também está sendo elaborado um setorial mais focado aqui na nossa região, não é? Que a FAO vai liberar em breve. Qual é? É um relatório que nós chamamos o Panorama da Segurança Alimentar na América Latina, que justamente focaliza nos países para ver um a um qual que é a situação global, porque a América Latina é uma das regiões do mundo que teve maior progresso em termos de redução da insegurança alimentar, não? O número baixou, como falei, para menos de 39, agora voltou a aumentar um pouco, mas em termos gerais, esse relatório apoia as políticas, sinaliza as boas práticas que estão se dando na Colômbia, no Chile, no Brasil, o Brasil que sempre é uma referência em termos de segurança alimentar, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, boa parte das metas que têm esses objetivos saíram em função da experiência brasileira. Então, o Brasil é uma referência em segurança alimentar, em políticas de segurança alimentar. Ainda temos que trabalhar mais, mas com certeza. E esse relatório justamente apresenta as boas práticas, esse relatório mostra a situação global, onde que estão os problemas principais, não? Como o caso do Haiti, não? E agora o Venezuela, não? Como países que precisam de apoio, de uma maiores investimentos sociais para a erradicação da fome, não? Que justamente são países que entram aí nessa conta dos conflitos, né? Que mostra mais uma vez que onde há conflitos, a questão alimentar. Isso é um axioma universal, né? Onde tem conflito, não tem paz, onde não tem paz, não tem comida, né? Então, como fica, qual é a situação, então, mais ou menos assim, que esse é da América Latina e Caribe, né, esse relatório que vai sair? O relatório da América Latina e do Caribe, não, em função de qual que é a situação em termos de dados, não, para cada um dos países, não só nas questões de segurança alimentar, mas também malnutrição, não? Qual que é a situação da obesidade para cada um dos países, qual que é a situação do sobrepeso e as recomendações de políticas que principalmente são discutidas no âmbito da CELAC, não? Da Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe, que tem um plano muito bem elaborado, é uma referência para todos os países, foi assinado por todos os chefes de estados da América Latina e do Caribe, e nós apoiamos o monitoramento desse plano com esse relatório, né? E porque essa questão do sobrepeso aqui para a nossa região é mais ou menos recente, né? Antigamente aqui era o oposto o problema. Virou um grande problema, principalmente em crianças, não? Os números de obesidade em crianças e sobrepeso é uma questão que temos que trabalhar muito mais, não? O governo está fazendo esforços com o programa Criança Feliz para justamente melhorar a qualidade da alimentação, e programas como esse têm que se replicar e têm que se aprofundar para que podamos revertir os números que temos, né? Então, nós ficaremos então no aguardo desse novo panorama, né, para saber, e também o relatório 2017 mundial também está disponível no site da FAO, site da né? FAO, é descarregar, é gratuito, é de livre acesso, então é só entrar a relatório de segurança alimentar global 2017 e pode baixar o relatório, né? Alain Bojanic, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania e aguardamos então a próxima notícia. Muito obrigado e parabéns por promover esses temas que são tão importantes para a humanidade e para o Brasil, né?
Obrigada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Mande suas críticas e sugestões para a gente por WhatsApp no número 99966-1616 ou ligue gratuitamente para 0800 61 2211. E esse programa sobre a fome no mundo já está disponível na internet em senado.leg.br/TV. Lá você também pode rever ou baixar o programa para assistir. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.